primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a campanha na Noruega, operações no Mar do Norte. Mas, principalmente, o caldeirão que se formava no Mediterrâneo mostrou tanto as forças quanto as fraquezas da estratégia antinávio do eixo na Europa, pelo menos em termos de ataque aéreo. Bombardeiros maiores de 2 motores podiam percorrer longas distâncias e carregar cargas bem pesadas, mas bombardear navios em voo nivelado estava se mostrando, na maioria das vezes, uma forma extremamente violenta e arriscada de reduzir a população de peixes locais. Grandes aviões torpedeiros tendiam a sofrer baixas horríveis e, quando um deles era abatido, levava vários homens junto. E embora o Stuka fosse mais preciso, ainda era bastante vulnerável ao se aproximar lentamente da curta distância necessária para entregar sua carga e estava ficando ainda mais vulnerável à medida que vários experimentos o sobrecarregavam com bombas cada vez mais absurdamente grandes, às vezes tendo o efeito de reduzir drasticamente seu alcance, e forçando até mesmo a defesa duvidosa do artilheiro de cauda a ser abandonada. Assim, os alemães intensificaram programas de desenvolvimento que, para ser justo, já estavam em andamento, buscando alguma forma de combinar a precisão de um sistema de entrega guiado por humanos de curta distância com a segurança de não colocar realmente pilotos e aeronaves tão próximos do alvo. Isso resultaria, após o fracasso de vários outros programas, na produção e implantação de 2 tipos muito diferentes de armas antinávio guiadas: o Henschel HS-293 e o Horstal SD-1400X, mais conhecido como Fritz-X. Hoje, vamos dar uma breve olhada no desenvolvimento, nas capacidades e na implantação dessas 2 armas e como uma delas chegou muito perto de conseguir romper a armadura de roteiro do Warspite. Começando pelo HS-293, agora, alguns anos antes da guerra, várias empresas começaram a trabalhar em algo que era chamado de bomba planadora Schwartz. Isso acabou falhando por vários motivos. Por ser um planador sem motor, era lento e muito vulnerável ao fogo antiaéreo. Ser menor do que uma aeronave de verdade ajudava um pouco, mas também não tinha nenhuma forma de agilidade, já que havia apenas um piloto automático rudimentar, projetado para mantê-lo em uma rota reta que seria definida pela equipe de lançamento. Essa era sua única orientação. Ele voava devagar e previsível, sem possibilidade de mudar o trajeto após o lançamento. Então, se a mira do bombardeador estivesse errada, ou se o alvo, você sabe, virasse ou mudasse de velocidade, a bomba erraria completamente. Naquele ponto, isso só serviria para aumentar um pouco a sobrevivência do bombardeiro. Também foi mais um exercício técnico de realmente criar o piloto automático e desenvolver o perfil do planador, já que sua aerodinâmica em termos de controle e arrasto era, na verdade, bem ruim. Mas em 1940, o governo alemão, através do RLM, transferiu o professor Wagner para a Henschel depois que ele foi demitido da Junkers. Não por compor óperas gloriosas, mas por ter um padrão de trabalho e pesquisa bastante excêntrico e aparentemente aleatório, o que resultava nele constantemente perdendo prazos. A Henschel já tinha uma equipe que trabalhava em mísseis ar-superfície e juntos conseguiram direcionar Wagner para algo próximo de um fluxo de trabalho organizado, dando a ele um dos protótipos abandonados de Schwartz como ponto de partida. Isso rapidamente levou ao desenvolvimento do HS-293V1, que substituiu o controle do leme e do profundor do Schwartz por uma empenagem fixa. E as superfícies de controle, na forma de ailerons, foram montadas nas asas, além de uma melhoria geral no formato do corpo. Mas ainda era uma bomba planadora, apenas uma versão um pouco melhor dela. Isso foi aprimorado no V2, que tinha controle remoto básico, e foi construído e testado em escala, enquanto o V1 era só um conceito no papel. O V2, por sua vez, levou ao V3 em escala real, que foi lançado em teste a uma altitude de 1 km, mas a conclusão geral foi que os problemas de velocidade de ser apenas uma bomba planadora não motorizada não tinham sido resolvidos. Sem propulsão e com as plataformas de lançamento projetadas sendo relativamente pequenas, eles realmente não podiam aumentar muito em termos de tamanho ou peso. E isso, por sua vez, levou a preocupações sobre a eficácia, já que a ogiva pequena, batendo suavemente em um navio, não parecia ser capaz de causar muito dano.
Mas, com bombardeiros mais pesados previstos para entrar em operação, o HS-293A0 foi desenvolvido no final de 1940. Isso fez a bomba planadora se assemelhar a um míssil com um motor foguete Walter acoplado embaixo. O que, é claro, lhe deu uma velocidade muito maior, mais liberdade de manobra e a capacidade de ser lançada de apenas 400 metros de altitude, mantendo o mesmo alcance que a versão puramente planadora conseguia a partir de 1000 metros. Isso permitiria que os bombardeiros se aproximassem de modo mais furtivo. Problemas iniciais com a fiação e componentes eletrônicos causaram falhas nos primeiros testes. De forma bastante espetacular, a chegada dos protótipos de bombardeiros pesados HI-177 em 1941 permitiu que testes bem-sucedidos fossem realizados após a atualização do sistema elétrico, ao menos quando os bombardeiros não pegavam fogo sozinhos. Isso resultou no HS-293A1, que, junto com o A0, se tornaria o primeiro míssil antinavio produzido em massa, com os testes continuando mesmo enquanto os primeiros mísseis operacionais já estavam sendo enviados para as unidades de linha de frente. O míssil era relativamente modular, com a ogiva, o receptor de rádio, o motor foguete e a espoleta sendo todos fabricados por empresas diferentes, e depois enviados em caixas individuais, onde podiam ser combinados com o conteúdo de uma caixa muito maior, que era o principal produto da Henschel, composta pela fuselagem, asa, superfícies de controle, sistema de controle e guiagem e as baterias. Embora, mais tarde na produção, o receptor de rádio fosse incorporado diretamente ao sistema de controle, reduzindo o número de caixas para 4. Esses componentes seriam combinados para formar a arma final. Com quase 3,6 metros de comprimento e meio metro de largura, o corpo do míssil servia basicamente como carcaça para o equipamento de controle, e uma bomba SC-500, que era uma bomba de demolição de 500 quilos composta por um invólucro de metal relativamente fino e um grande núcleo explosivo que representava cerca de 3/5 da massa total da bomba, o que significava cerca de 295 quilos de explosivo em uma bomba de aproximadamente 500 quilos no sistema métrico. As asas tinham 3 metros de envergadura e todas as superfícies de controle eram simétricas para facilitar o controle caso o míssil virasse de cabeça para baixo. Além de facilitar a produção em massa, pois todos os componentes são simples e de formatos regulares. Como a bomba tinha muito explosivo e pouco aço, e todo o conjunto era equipado com uma espoleta de impacto que detonava instantaneamente, foi decidido que essa arma seria mais útil contra navios mercantes, auxiliares e pequenos navios de guerra como chalupas, corvetas, contra-torpedeiros e, às vezes, cruzadores leves. Também foi constatado que os sinalizadores brancos originais, usados para ajudar o controlador a ver onde o míssil estava e para onde ele ia, eram um pouco brilhantes demais a curta distância e, paradoxalmente, ficavam difíceis de enxergar a longas distâncias. Constatou-se que sinalizadores vermelhos eram mais eficazes nos dois casos, mas podiam fazer o míssil ser confundido com fogo traçante vindo na direção contrária quando ele se afastava da plataforma de lançamento. Isso, somado à densa coluna de fumaça dos primeiros sinalizadores, que denunciava o lançamento e dificultava a visualização inicial pelo controle, levou a um esforço contínuo para buscar uma solução ideal durante toda a carreira do míssil. Uma pequena luz elétrica estava disponível, mas não era forte o bastante para ser vista de dia, sendo usada apenas em baixa luminosidade. O peso total do HS-293 era de quase exatamente 1 tonelada métrica após o motor foguete ser abastecido. Sendo um motor Walter, que usava peróxido de hidrogênio concentrado para produzir vapor de alta pressão e gerar empuxo, em vez de um motor foguete tradicional como normalmente imaginamos, ele fornecia esse empuxo por cerca de 10 segundos. No entanto, por vários motivos, o motor se mostrou pouco confiável, especialmente em grandes altitudes. Como era de se esperar, as equipes de solo da Luftwaffe não gostavam dos incidentes causados pelo peróxido concentrado se não fosse bem armazenado. Eventualmente, isso ficou tão ruim que outros 2 motores foguete foram propostos como concorrentes para substituí-lo. E quando suas opções mais seguras e confiáveis incluem palavras como ácido nítrico fumegante em um dos casos, vamos ver o que acontece ao combinar metanol com oxigênio puro e atear fogo à mistura no outro caso. Sendo essa última a opção que eles realmente decidiram escolher.
Isso mostra como o motor Walter aerotransportado era pouco apreciado na linha de frente. Porém, a entrada em serviço desses foguetes alternativos ocorreu tarde demais para uso operacional, tornando o HS-293 com motor Walter o único efetivamente usado em todas as operações de guerra. Os controles do míssil ofereciam 4 opções além de deixá-lo seguir: rolar para a esquerda, direita, inclinar para cima ou para baixo. Como os comandos eram enviados por modulações de frequência na onda de rádio, era preciso dar um comando e mudar para outro para não confundir o sistema. Pelo menos no começo. Quando comandos ativos não estavam sendo emitidos, um piloto automático controlado por giroscópio, uma herança do projeto Schwartz, mantinha o míssil seguindo em linha reta na última direção comandada. Uma opção alternativa de controle por fio também estava disponível, que tinha um alcance teórico baseado no comprimento do fio de 30 km, que poderia ser instalada se achassem que interferências seriam um problema, mas, para ser justo, ninguém nunca lançou isso de tão longe. O míssil era teoricamente limitado pelo tempo de queima dos sinalizadores, de menos de 2 minutos, após o qual o operador teria dificuldade para localizá-lo. Como 2 minutos eram 3 a 4 vezes mais do que a duração típica de uma passagem de ataque após o lançamento, esse tempo de queima raramente teve impacto. O lançamento, porém, era um pouco complexo. Primeiramente, o míssil precisava ser aquecido para melhorar a eficiência da bateria e ser ventilado com aquele ar quente para eliminar a condensação, o que poderia ser extremamente perigoso quando se trata de peróxido de hidrogênio altamente concentrado. O restante do piloto automático era então ativado e só depois o míssil podia ser liberado. Na maioria das aeronaves, o operador do míssil ficava no lado direito da aeronave, então ela precisava voar um pouco à esquerda do alvo para que o operador pudesse manter o míssil à vista. Ou eles poderiam talvez orbitar o alvo em sentido horário. O lançamento também trouxe recursos de segurança interessantes. Após o disparo, o míssil não responderia a nenhum comando durante o primeiro segundo. Isso evitava a colisão acidental durante a manobra antes da separação total. A ignição do foguete também era ativada remotamente, não automaticamente quando era lançado, então tecnicamente você poderia lançar o míssil como uma bomba planadora e depois ativar o foguete mais tarde durante o voo, se quisesse ser realmente furtivo. Um computador de mira de bombas padrão da Luftwaffe foi levemente adaptado, e isso dava ao operador do míssil algo que o ajudava a mirar além de simplesmente guiar aquela luz brilhante mais ou menos na direção do alvo. Mas era preciso cautela, pois a operação apenas com ailerons significava que mudanças de curso particularmente bruscas podiam, e às vezes realmente faziam, fazer o míssil sair de controle e girar desgovernado. Descobriu-se também que o ângulo máximo de mergulho era cerca de 45 graus, pois acima disso o giroscópio do piloto automático se soltava do suporte e o controle era perdido. 3 bombardeiros foram classificados como capazes de usar o HS-293 e realmente utilizados em combate: o Dornier 217, o HE-177 e o Focke-Wulf 200. O HE-111 e vários bombardeiros experimentais também podiam transportar o míssil, e o HE-111 chegou a ser usado em alguns testes, mas não parece que qualquer uma dessas outras aeronaves tenha realmente sido usada para lançá-los na linha de frente. O primeiro uso operacional do HS-293 ocorreu no final de agosto de 1943, quando o 5º Grupo de Escolta, composto por 2 fragatas, 3 corvetas e 2 navios patrulha, uma mistura de forças da Marinha Real e da Marinha Real Canadense, patrulhava a costa noroeste da Espanha em busca de submarinos alemães. 7 Junkers 88 armados com bombas convencionais e uma dúzia de Dornier 217 armados com HS-293 foram enviados para lidar com eles. Inicialmente, pensando que um ataque significativo de bombardeio em mergulho ou em voo nivelado estava se desenvolvendo, os navios tomaram as devidas ações evasivas. Mas o grupo de bombardeiros os circulou de maneira bastante serena. As escoltas logo retomaram a formação, um pouco confusas com o comportamento incomum. Então, o sloop HMS Landward avistou o que parecia ser uma pequena aeronave soltando fumaça se desprender de um dos bombardeiros e vir direto em sua direção. A tripulação percebeu que o rumo relativo não mudava, indicando rota de colisão.
No entanto, quase no último minuto, por razões totalmente desconhecidas por todos, ela virou bruscamente para estibordo, caiu do céu e explodiu a cerca de 90 metros de distância. Minutos depois, outro objeto semelhante se aproximou em uma curva suave e pousou a pouco mais de 30 metros. 5 minutos depois, outro objeto veio em direção a eles. E o capitão de Langard, tendo presumido que aquilo era algum tipo de nova arma, que também parecia estar se aproximando cada vez mais a cada tentativa, virou-se em direção ao míssil que se aproximava para apresentar um alvo menor. Isso fez com que o míssil passasse direto, mas a tripulação ficou horrorizada ao vê-lo dar a volta e voltar em direção a eles. Só para depois ficarem aliviados quando a curva fechada fez ele perder sustentação e cair de novo, aterrissando a 30 metros com uma terceira explosão enorme enquanto estilhaços ricocheteavam no sloop. Nas proximidades, o HMS Bideford, o outro sloop do grupo, não teve tanta sorte, pois uma explosão deixou um homem morto e vários feridos. Embora as fontes entrem em conflito sobre se isso foi um quase acerto a curtíssima distância, com a explosão e os estilhaços atingindo o navio em alta velocidade e com considerável energia, ou se o navio foi realmente atingido fisicamente, mas o míssil estava com a ogiva defeituosa. De qualquer forma, relativamente pouco havia sido alcançado e os outros bombardeiros logo se retiraram. Alguns dias depois, porém, em 27 de agosto, os alemães estavam de volta. Desta vez, 18 Dornier 217 foram atrás deles. O primeiro grupo de apoio, composto pelos contratorpedeiros HMCS Athabascan, além do HMS Jed, Rhoda e Granville, todos comandados pelo sloop Egret. 5 bombardeiros focaram no maior alvo, o Athabascan, que desviou e manobrou entre mísseis até ser atingido por um deles. Alguns relatos indicam que talvez o foguete ainda estivesse funcionando. Se for o caso, isso acabou sendo um erro de cálculo por parte dos alemães, pois embora o impacto tenha sido quase perfeito, atingindo o casco logo abaixo da ponte, o míssil atravessou o contratorpedeiro e explodiu pouco depois de sair do outro lado. Isso danificou o navio, mas não tão gravemente quanto se a bomba de demolição tivesse explodido dentro dele. Enquanto a Athabascan parava tentando reiniciar suas caldeiras, Egret foi atacada por nada menos que 7 mísseis. 5 caíram na água à sua frente. O fogo antiaéreo derrubou o sexto, mas o 7º atingiu a perto da linha d'água, explodindo em seu paiol de popa e destruindo o navio, levando consigo todos, exceto 28 dos seus 250 tripulantes. Assim, o HMS Egret teve a duvidosa honra de ser o primeiro navio afundado por um míssil antinavio guiado. Apesar do grande buraco em seu casco, a Athabascan, com alguma ajuda da Granville, conseguiu controlar os incêndios e seguir em frente. Mais 2 mísseis detonaram próximos, mas a cortina de fumaça e vapor que jorrava do primeiro impacto dificultava um pouco a visualização dela, o que provavelmente explica por que erraram o alvo, já que nesse momento ela estava parada. Ela conseguiu voltar ao porto, mas os navios do primeiro grupo de apoio tiveram que recuar, reduzindo a pressão sobre os submarinos alemães que cruzavam o Golfo da Biscaia. O restante de 1943 teria resultados mistos. Uma tentativa de atacar navios aliados foi enfrentada por uma formação de Spitfires da França Livre, que abateu a maioria dos bombardeiros envolvidos antes que pudessem lançar qualquer coisa. No início de novembro, outro ataque a um comboio protegido envolveu bombardeiros torpedeiros, mas alguns Dornier 217 com mísseis atacaram o contratorpedeiro USS Tillman, que foi forçado a desviar de uma série de impactos cada vez mais próximos, recebendo pequenos danos causados pela explosão e estilhaços. E isso desativou seu sistema de controle de tiro e forçou o navio a sair de posição. Uma brecha nas defesas permitiu aos bombardeiros torpedeiros afundar outro contratorpedeiro e 2 navios de transporte. Um sucesso mais decisivo ocorreu nas ilhas do Dodecaneso, onde a má coordenação dos aliados deu superioridade aérea local à Luftwaffe. Embora 2 contratorpedeiros tenham sido afundados relativamente cedo na campanha, atualmente esses afundamentos geralmente são creditados aos Junkers 88, mas algumas fontes ainda afirmam que um trio de Dornier 217 disparando HS 293 foi o responsável. Mais certo, um pouco mais tarde na campanha, foi o dano fatal infligido ao HMS Dulverton e o dano irreparável ao HMS Rockwood, ambos definitivamente creditados ao HS 293,
com a observação curiosa de que o Rockwood foi atingido no compartimento de carnes congeladas, o que deixou as equipes de controle de danos muito confusas. A princípio, pois, é claro, isso fez com que o local do impacto parecesse um verdadeiro massacre, apesar de terem confirmado que apenas um homem havia realmente sido morto. Em outubro, 20 Heinkel 177 conseguiram fazer o que 30 submarinos não haviam conseguido e romperam parcialmente as defesas do comboio combinado. L-139-MKS-30. Apesar de vários mísseis falharem, o pequeno navio a vapor Marsa superou o recorde do Athabascan ao desviar de 8 mísseis. Outro míssil acertou a linha d'água e ela afundou, mas apenas um tripulante se perdeu. Outro cargueiro foi atingido, mas conseguiu retornar ao porto. Não foi uma atuação brilhante, mas ainda assim foi muito mais eficiente em termos de custo do que a tática de Matilha, já que eles realmente conseguiram afundar alguma coisa, embora um dos HE-177 previsivelmente tenha pegado fogo do nada. A falta de maior sucesso contra o comboio foi atribuída em parte às defesas antiaéreas do próprio comboio. O Prince Robert, navio cargueiro convertido em cruzador mercante, foi equipado com canhões antiaéreos de 4 polegadas. E vejam só, um Liberator do Comando Costeiro que vinha ajudando a afastar submarinos. Mas, ao avistarem os RE-177 carregados com um par de HS-293 cada um, perceberam que haviam encontrado a única coisa no céu que era possivelmente ainda menos ágil do que eles. O piloto do Liberator cedeu aos impulsos, e o bombardeiro resolveu se disfarçar como o caça mais improvável do mundo, perseguindo e enfrentando nada menos que 4 RE-177 um após o outro, forçando-os a descartar seus mísseis e recuar. 2 bombardeiros alemães, pressionados pelo combate, decidiram se juntar ao camarada anterior e, de repente, pegaram fogo sozinhos. Outro ataque ao comboio KMF-26 afundou um navio de tropas, mas ao custo de 6 aeronaves, 3 abatidas por caças de escolta e outras 3 que caíram ao tentar pousar. Isso forçou os grupos de bombardeiros, já um tanto enfraquecidos, a tentar ataques noturnos por um tempo, com a ideia de que alguns bombardeiros lançariam sinalizadores para que os outros tivessem algo em que mirar. Era mais seguro, mas também foi relativamente mal sucedido devido a problemas na coordenação do lançamento dos sinalizadores e dos mísseis. Alguns comportamentos estranhos dos mísseis nessa fase, antes das tentativas de interferência dos aliados, podem ter sido causados por sabotagem. A fábrica da Henschel empregava trabalho escravo em massa, e esses trabalhadores não estavam nada motivados com suas condições. E mais tarde, investigações descobriram que alguém com certo conhecimento em eletricidade havia sabotado de forma inteligente vários mísseis que foram examinados. Eles cortaram um fio de controle do sistema de orientação e depois enrolaram as pontas do fio juntas novamente. Assim, nos testes em solo, o circuito estava completo e o míssil era aprovado normalmente. Mas, em voo, seja devido à vibração da aeronave ou à aceleração do míssil, o fio acabava se soltando, e então o sistema de orientação, é claro, falhava repentinamente, às vezes de forma espetacular. Várias contramedidas aliadas também foram adotadas. Se livre para manobrar durante um ataque do HS-293, o navio era orientado a virar de frente para reduzir o alvo e dificultar o ataque. Os canhões antiaéreos agora deviam atirar nos mísseis logo após o lançamento, em vez de focar nas plataformas. Embora o HS-293 fosse pequeno e relativamente rápido, ele também tendia a desviar um pouco menos do que uma aeronave tripulada. Vários esforços de interferência foram feitos, transmitindo com sinais muito fortes, em potência máxima, em diferentes frequências. Embora o número de frequências disponíveis para o sistema de controle do míssil significasse que tentar adivinhar aleatoriamente qual frequência interferir era um tanto ineficaz, mesmo se você conseguisse interferir continuamente nessa frequência, porque os controles estavam procurando uma mudança na modulação em vez de instruções codificadas específicas. Desde que o sinal não fosse forte demais, você ainda conseguiria controlar o míssil. Aqui, porém, há muitos conflitos nas fontes primárias. Fontes aliadas consideravam eficazes seus esforços de interferência, mas a maioria das fontes alemãs discordava. É claro, o famoso e frequentemente citado exemplo de barbeadores elétricos que, de alguma forma, forneciam uma proteção eficaz. Mas, analisando melhor, embora esses relatos sejam reais e presentes em vários relatórios,
Parece que o segredo desse truque não era ter todos parados no convés, balançando um barbeador elétrico ligado como se estivessem em um show de rock agitado. Mas sim usar o motor oscilante sem blindagem e o campo eletromagnético variável que ele emitia, típico dos barbeadores da década de 1940, como uma fonte de ruído elétrico aleatório e multifrequencial que os transmissores do navio podiam então transmitir, sendo mais eficaz para cobrir uma parte maior do espectro eletrônico com ruído aleatório. Ou ao menos é o que relatam alguns documentos do navio. O sucesso crescente nos esforços de interferência, o reforço da defesa antiaérea aliada e da cobertura de caças, além da redução dos bombardeiros alemães, fizeram dos desembarques aliados na Sicília e Itália a última vez. O HS-293 teria um sucesso significativo, atingindo vários navios de transporte e alguns navios de guerra, embora a um grande custo para os bombardeiros envolvidos. O maior navio de guerra afundado seria o cruzador leve da classe Dido, HMS Spartan, que foi atingido em suas salas de caldeiras perto de Anzio, o maior campo de batalha do HS-293. O último ataque bem-sucedido do HS-293 na guerra, com valor limitado, ocorreu no final de julho de 1944, quando a fragata HMCS Matane, ou possivelmente Matane, foi atingida por um míssil que atravessou a superestrutura de popa e detonou na água ao lado. Mesmo danificada, a Matane foi rebocada ao porto, com 4 tripulantes mortos. Nesse momento, os avanços aliados na França passaram a ser prioridade maior para o alto comando alemão do que as ações dos aliados no mar. E algumas semanas após o ataque a Matane, ocorre o primeiro registro do uso de HS-293 contra alvos terrestres. Isso envolveu atacar uma ponte que, se destruída, dificultaria o avanço aliado para fora da península de Cherbourg. O ataque chegou perto de acertar algumas vezes, mas foi interrompido quando um mosquito com radar apareceu e atacou os bombardeiros, mesmo sob a cobertura da noite. Como a produção do Dornier 217 havia terminado em 1944, os HE-177 haviam praticamente se perdido por desgaste, e a força Focke-Wulf 200, que nunca foi grande, estava praticamente esgotada. Os ataques com HS-293 tornaram-se cada vez mais esporádicos, muitas vezes integrados a unidades compostas. Isso também incluía bombardeiros regulares e os bombardeiros compostos Mistel, com o último uso conhecido em combate do míssil, sendo um ataque que conseguiu destruir algumas pontes sobre o rio Oder em abril de 1945. Isso nos leva a outra bomba guiada, a Hostal SD-1400X ou Fritz-X, para abreviar. Assim como o HS-293, o Fritz-X tem, tecnicamente, suas origens em programas do período pré-guerra, neste caso, vários experimentos em 1938 que anexaram superfícies de controle básicas à cauda de uma bomba de 250 quilos. O sistema funcionava bem ao possibilitar o lançamento em alta altitude, com o bombardeador ajustando o curso da bomba durante a queda. Em 1940 já havia interesse suficiente nesse projeto. A irritação com a ineficácia do bombardeio horizontal contra navios levou os alemães a adotar o sistema de guiagem, mas para colocá-lo em uma arma muito maior, tanto para aumentar a eficácia contra alvos blindados, quanto porque a complexidade da tecnologia e o esforço envolvido na produção de cada arma exigiam o maior retorno possível por lançamento. Para esse propósito, foi selecionada a bomba perfurante de blindagem PC-1400. Era uma bomba perfurante de 1,4 tonelada, 3.100 libras, só transportada por grandes bombardeiros de múltiplos motores. Sim, alguém tentou colocar uma dessas sob um Stuka, mas não deu certo. Várias modificações foram feitas na bomba. Para aumentar a velocidade de queda, instalou-se um nariz mais aerodinâmico, 4 aletas fixas ao redor do corpo e a cauda original foi substituída por um cilindro afunilado que guardava o sistema de controle e o rádio. E um leme e profundor carenados muito maiores foram colocados bem na parte de trás, que seriam os únicos elementos móveis externos, já que no profundor e no leme estavam as superfícies de controle. Assim como o HS-293 havia 4 comandos de controle, mas como esta era uma bomba em queda livre, as aletas fixas ofereciam mais estabilidade do que sustentação, embora proporcionassem um mínimo de desempenho de planagem, pelo menos no início.
Os comandos eram apenas para cima, baixo, esquerda e direita. Os primeiros testes, iniciados no começo de 1942, revelaram alguns fatores bastante previsíveis. Uma altitude mínima de lançamento de 4.000 metros para dar tempo suficiente para ajustar a trajetória da bomba. A necessidade óbvia de tempo claro para ver a bomba durante toda a descida, entre outros fatores. Mas também que os projetistas realmente fizeram um trabalho bom até demais com a aerodinâmica aprimorada. A bomba caía tão rápido que os bombardeadores mal conseguiam acompanhá-la com os olhos e os controles travavam ao atingir a velocidade terminal. Por isso, um pequeno freio aerodinâmico foi incluído na cauda, reduzindo a velocidade da bomba para torná-la controlável e rastreável, com um sinalizador acoplado para auxiliar no rastreamento. A arma completa agora pesava pouco menos de 1,6 toneladas, ou pouco menos de 3.500 libras, e os primeiros testes conseguiram atingir uma taxa de acerto de pouco mais de 50% contra um alvo em formato de couraçado em menos de um mês. A taxa de acerto subia ainda mais se você se aproximasse do navio pela proa ou popa, e não pelo costado. As superfícies de controle, ou spoilers montados nas aletas, somavam 6, 2 verticais, 2 horizontais para orientação e outro par na aleta horizontal. Esse outro par, na aleta horizontal, era acionado pelo giroscópio de bordo para impedir que a bomba girasse em torno do próprio eixo. Assim como o HS-293 havia uma opção de controle por fio, esta com apenas 8 km de fio, e isso podia ser instalado caso se achasse que interferências poderiam ser um problema. Como era basicamente uma bomba de gravidade, a aeronave lançadora precisava estar consideravelmente mais próxima do alvo do que uma lançadora de HS-293, mas podia voar, e na verdade precisava voar um pouco mais alto. Por outro lado, precisava voar mais devagar. O bombardeiro precisava reduzir muito a velocidade após soltar a bomba para não ultrapassar o alvo, evitando perder a visão da bomba nos momentos finais da aproximação. Descobriu-se que uma subida suave após o lançamento reduzia rapidamente a velocidade e ainda aumentava um pouco a altitude para a segurança. A queda ainda precisava ser mais ou menos em direção ao alvo e não simplesmente lançada ao acaso, já que o máximo que a bomba podia ser redirecionada era cerca de 500 metros para frente ou para trás e cerca de 175 metros para cada lado. Uma câmera especial foi conectada ao sistema de liberação e montada na aeronave lançadora, tirando fotos da bomba em pontos regulares durante sua descida para a avaliação posterior. Em março de 1943, após os testes finais, as bombas foram enviadas às unidades da linha de frente. Elas chegavam em uma grande caixa, particularmente pesada, com o corpo, as aletas e o controlador de rádio desmontados e guardados em caixas separadas dentro dela, então era necessário fazer alguma montagem. Assim como o HS-293, a plataforma de lançamento preferida era o Dornier 217, especificamente a variante K2 de alta altitude, que também possuía um compartimento maior para o bombardeador no nariz. Teoricamente, a aeronave poderia carregar 2 bombas, mas o peso e o arrasto eram tão grandes que, em condições operacionais, normalmente voavam com uma bomba e um tanque de combustível no outro pilone. Os primeiros ataques foram lançados em agosto de 1943, tendo como alvo os portos sicilianos capturados pelos aliados. Esses ataques iniciais não causaram danos, e os aliados não perceberam que eram bombas guiadas, achando que eram bombas comuns. No início de setembro, o armistício italiano fez com que os 3 couraçados da classe Litório, 6 cruzadores e 8 contratorpedeiros partissem para se juntar a outras unidades da Regia Marina a caminho de Malta. Sem cobertura aérea própria, na forma de porta-aviões, as forças aéreas aliadas estavam um tanto ocupadas apoiando os desembarques, embora tecnicamente tivessem prometido cobertura aérea. E com os aeródromos da Regia Aeronáutica ou desativados ou sendo tomados pelas tropas alemãs, a frota ficou assim sem qualquer cobertura aérea. Alertados pela quebra de códigos quanto aos movimentos da frota, os Dornier 217 do Kampfgeschwader 100 correram para persegui-los. Ao avistarem 5 bombardeiros alemães em grande altitude e sem saberem dessa nova arma, a formação da Regia Marina aumentou a velocidade e se preparou para manobras evasivas.
mas um pequeno contingente de bombardeiros voando a 20.000 pés não era considerado um problema totalmente insolúvel, mesmo sem cobertura aérea, dada a imprecisão geral desse tipo de ataque. E de fato, embora as explosões tenham sido espetaculares, a primeira onda de bombas levantou muita água e pouco mais do que isso. Infelizmente, com todos tomando suas próprias ações evasivas, isso tornou o fogo antiaéreo cruzado consideravelmente mais difícil de executar à medida que a formação da frota começou a se dispersar. E logo, o navio Capitânia Roma foi atingido por um Fritz X da segunda onda de bombardeiros, o que a deixou incapacitada. Quando ela reduziu a velocidade, outro Fritz X a atingiu, agravando ainda mais os problemas ao detonar parcialmente um dos paióis principais dianteiros e causar outros danos. No entanto, mesmo nesse primeiro ataque bem-sucedido, o Fritz Dex foi quase eficaz demais. Apesar de devastador, o primeiro impacto aparentemente atravessou o Roma, explodindo sob a água e não dentro do navio. O Itália, anteriormente chamado de Litório, também foi atingido, embora ainda haja controvérsias entre os relatos se foi um impacto seguido de uma explosão muito próxima ou dois impactos distintos. Mesmo assim, os dois Fritz superaram as expectativas aqui. Como os impactos foram nas extremidades do navio, a bomba ou as bombas passaram direto para o mar e explodiram a certa distância debaixo d'água, permitindo que o danificado Itália chegasse a Malta. Com esse sucesso em seu currículo, o Kampfgeschwader sem logo teve alvos à sua mercê quando as frotas aliadas apareceram ao largo de Salerno. O USS Philadelphia foi o primeiro a ser danificado por uma explosão muito próxima nessa campanha. Perto dali, o USS Savannah aguardava chamado para bombardeio costeiro quando sua nave irmã foi danificada. Savannah então aumentou a velocidade, mas logo também foi atingida. Desta vez, o local exato do impacto foi novamente o que a salvou, mas de forma oposta à Itália. Esse impacto, ao contrário dos que atingiram a Itália, que atravessaram diretamente o revestimento leve, acertou em cheio o teto da Torre 3. Como o teto era blindado, isso obviamente acionou imediatamente a espoleta e também desacelerou um pouco a bomba, o que fez com que, quando a bomba explodiu, ela explodisse na sala de manuseio inferior da torre. Agora, isso não foi nada bom. A explosão matou todos na torre, assim como toda uma equipe de controle de danos que estava por perto, e os gases tóxicos atingiram a maioria das pessoas na torre adjacente, mas a bomba explodiu relativamente alto no navio, em vez de profundamente em seu interior. Isso não significa que tudo foi bom. A explosão e os estilhaços atravessaram o navio, abrindo um buraco na quilha e uma fenda no lado de bombordo. As chamas das caldeiras também foram apagadas, e ela ficou brevemente sem energia até que as equipes das caldeiras conseguiram reiniciar tudo. As equipes de controle de danos correram para isolar o alagamento e ela conseguiu quase controlar o nível da água. Com energia restaurada, ela foi para Malta e ficou fora de ação por cerca de um ano. 3 dias depois, o HMS Uganda foi atingido de forma semelhante ao caso da Itália, com o impacto atravessando o navio e explodindo sob a quilha. O cruzador ficou incapacitado e precisaria de cerca de um ano para reparos, mas sobreviveu. Outros ataques conseguiram apenas causar vários danos com explosões próximas, e a única outra perda nos 2 dias seguintes foi o SS Bushrod Washington, um navio Liberty que estava cheio de gasolina e, como era de se esperar, queimou até a linha d'água depois de ser atingido. Mas então, no dia 15 de setembro, o HMS Warspite seguia a 10 nós o máximo possível nos mares congestionados. Perto das praias, a caminho de uma missão de bombardeio costeiro, ela foi atacada por uma dúzia de caça-bombardeiros FW-190. Esse ataque não foi muito intenso, mas serviu como uma distração. Quando os vigias voltaram a observar o espaço aéreo além dos FW-190, enquanto eles recuavam, viram o que acreditavam ser 3 aeronaves acima. Na verdade, eram 3 Fritz X descendo, lançados praticamente em uma formação de manual. Desde então, os canhões antiaéreos do Warspite não atacavam os bombardeiros. E nesse momento eles já estavam passando dos 1.800 metros e acelerando em sua descida. O capitão do Warspite recordou que havia apenas 7 a 10 segundos entre ver as bombas e o impacto, tempo insuficiente para um navio. A 10 nós, ou praticamente em qualquer velocidade, na verdade, não dava para fazer muita coisa a respeito além de se preparar para o impacto.
Uma bomba errou, outra caiu bem perto, o que abriu as saliências antitorpedo de estibordo, mas a última caiu perto da chaminé, atravessando todos os convéses e blindagens no caminho e explodiu na sala da caldeira número 4, abrindo um grande buraco na parte inferior do navio. Pela primeira vez desde o impacto fatal no Roma, a bomba funcionou perfeitamente como planejado. O ataque, de alguma forma, conseguiu matar apenas 9 pessoas e ferir 14, e o buraco de 6 metros no casco rapidamente apagou qualquer incêndio que poderia ter se espalhado para os paióis. Foi um dano que teria afundado quase qualquer navio. De fato, por todos os motivos, deveria tê-la afundado. Mas este era o Warspite, e depois de ficar à deriva por um tempo, ela se recuperou, restaurou parte da energia e foi rebocada até Malta, sobrevivendo por um tris, e bem, o reboque é uma história à parte. Depois disso, o aumento da cobertura aérea dos aliados tornou novos ataques inúteis. A velha Filadélfia relatou um terceiro quase acerto em 18, mas depois disso foi o fim dos ataques àqueles desembarques. No entanto, a Kampfgeschwader sem logo voltaria à ação, quando os desembarques em Anzio começaram, e aqui o contratorpedeiro HMS Janus teve sua proa completamente destruída. Mas, canalizando o espírito do HMS Eskimo, ela declarou que isso era apenas um ferimento superficial e partiu com seus próprios meios, sem ter sofrido baixas, e pegou uma nova proa em Gibraltar. Outros navios foram atingidos, alguns danificados e outros, como os Liberty carregados, perdidos. Os aliados usaram bloqueadores de sinal, cortinas de fumaça, equipes de controle de caças e unidades de interceptação de rádio. Essas medidas, em parte, conseguiram dificultar novos ataques. Não foi totalmente bem-sucedido. Um navio de munição parcialmente descarregado foi atingido com resultados previsíveis. Porém, as perdas entre as aeronaves do KG-100 cresciam, e a unidade precisou ser retirada para se reconstituir. Considerou-se realocar parte da unidade contra os comboios do Ártico, menos defendidos, mas todo o carregamento de Fritz Tex sumiu durante o transporte para a Noruega. Na primavera de 1944, foi decidido tentar usar as armas em navios nos portos de origem dos aliados, utilizando ataques noturnos. Isso incluiu um ataque a Plymouth, que teve como alvo o couraçado King George Canton. As aeronaves de sinalização, que deveriam destacar o alvo, chegaram um pouco atrasadas, e quando o local foi iluminado, os pilotos da Luftwaffe relataram uma névoa baixa. Isso significava que eles não conseguiam ver o couraçado de forma alguma. E assim a missão foi abortada, com 2 das aeronaves do Kampfgeschwader sendo abatidas pelas defesas. A névoa era, na verdade, uma cortina de fumaça lançada sobre o porto, semelhante à usada pelos alemães ao redor do Tirpitz, na Noruega, acionada quando os invasores alemães foram detectados no radar. A demora dos lançadores de sinalizadores a deixou mais densa. A próxima grande ideia foi instalar um dispositivo de localização em um Fritz X, que então guiaria automaticamente a bomba em direção a uma fonte de sinais de rádio fortes. O plano era usá-los nos faróis de navegação por rádio dos aliados que guiavam as ofensivas de bombardeiros à noite sobre a Alemanha. Os desembarques do dia D aconteceram antes que essa versão do Fritz Chex fosse usada operacionalmente. E, no verão de 1944, a necessidade mais urgente de apoio aéreo tático, junto com uma crise crescente de combustível, levou à dissolução do KG-100 e, com isso, acabou o uso operacional do Fritz X. Diversas variantes foram criadas antes da interrupção da produção, principalmente para melhorar a aerodinâmica, aproveitando superfícies de controle mais resistentes. Assim, seriam possíveis lançamentos em altitudes maiores e mais seguras, com as últimas versões protótipo do Fritz X sendo consideravelmente mais pesadas, e teoricamente capaz de ser lançada a velocidades em torno ou possivelmente um pouco acima de Mach 1 enquanto ainda permanece sob controle. Mas não parece que essas variantes mais recentes tenham tido qualquer uso operacional. E assim se encerrou a trajetória das 2 principais armas aéreas guiadas antinávio da Alemanha. Eles deixaram 2 legados principais. Como muitos projetos alemães, eles foram levados e analisados pelos aliados após a guerra para ver se ofereciam algo novo em comparação com seus próprios programas de bombas e mísseis guiados no início da Guerra Fria. E, em segundo lugar, houve um debate prolongado e em alguns círculos ainda em andamento sobre qual arma atingiu exatamente qual navio. Especialmente durante as campanhas da Sicília e da Itália, onde tanto o Fritz X quanto o HS-293 estavam sendo usados amplamente ao mesmo tempo.
Alguns navios antes considerados atingidos por um, depois foram identificados como atingidos pelo outro. O HMS Spartan, por exemplo, foi por muito tempo considerado vítima do Fritz Cheese, mas as pesquisas mais recentes agora parecem mostrar que ele foi na verdade atingido por um HS-293. Por enquanto é só. Obrigado por ouvir. Até o próximo vídeo. Isso é tudo para este vídeo. Obrigado por assistir. Se você tiver um comentário ou sugestão de navio para analisarmos, conte pra gente nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.